Natália. Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Né? A diferença é o quê? Não é nenhuma. Nós temos a paz, né? Carregamos a paz do nosso Senhor Jesus. Sabe que é diferente quando você quer ter paz sem Jesus? É um esforço inútil, não é, queridos? Andar em paz sem o Senhor. Sabe, tem um movimento que busca ter paz longe de Deus. Não sei se vocês sabem. Já ouviu a história do paz e amor? Eles querem a paz sem problema. E uma paz que é sem Deus. Mas nós sabemos que a nossa paz, ela vem do Senhor Jesus. Porque Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou e não dou como o mundo dá. O mundo quer paz, uma paz diferente. Uma paz que é sem Deus. Eu não quero Jesus, mas eu quero conquistar a minha paz. Aí faz movimento pela paz, aí faz passeata pela paz. Querido, sem Jesus não existe como alguém andar em paz, amém? Mas nós temos a paz do Senhor Jesus. E que o Senhor ajude a mim e a você a permanecer nessa paz. Porque essa paz que você tem, ela vem dos céus, ela vem da presença de Jesus, que agora habita dentro de mim e de você. Amém? Glória a Deus. Recebe, queridos, essa palavra. É uma palavra inspirada, porque eu nem tinha pensado sobre isso. Mas que o Senhor assim faça na nossa vida, para a glória do seu nome. Aleluia. Hoje eu estava pensando, queridos, nesse período, já tem um tempo que eu venho pensando nessa palavra, que ela fica, parece que eu estou desequilibrando, que espera aí. Estou toda hora para lá e para cá. Eu venho pensando muito sobre essa questão, talvez pelo final do ano, chegando, né? A gente vai fazendo aqueles balanços, talvez porque eu estou comemorando aí um ciclo novo, né? Estou completando 50 anos, irmãos, olha que bênção! Completando 50 anos agora no dia 24, e também porque estamos completando 25 anos de casados, bodas de prata. E um monte de coisa, e 15 anos com Jesus, então é muita coisa para celebrar. E aí, por causa de todas essas coisas que eu comecei a tentar ir dando graças a Deus, celebrando mesmo por tudo isso que o Senhor tem feito, eu comecei a pensar sobre os benefícios de uma palavra que eu sei que o Espírito está falando com a igreja. Sobre duas palavras que elas podem parecer sinônimas, mas não são. Elas têm significados diferentes e aplicações diferentes na nossa vida. Vamos falar um pouco sobre permanecer e perseverar. Amém, gente? O Senhor tem falado muito a respeito de pessoas que permanecem, dos benefícios de quem permanecem, dos benefícios de quem persevera, dos benefícios daqueles que se mantêm firmes na caminhada. E é sobre isso que nós vamos, eu quero que você seja inspirado por essa palavra. Vamos orar e dizer ao Senhor, fala comigo, Senhor, o que é que eu preciso saber agora, nesse final de 2025, né, nessa reta final. O que eu preciso aprender de Deus a respeito desse assunto. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Abrimos o nosso coração para receber. Nós decidimos sair das nossas casas para Te dar um culto digno de quem Tu és. Te adorar, Te bendizer, levantar as mãos, dançar, celebrar, Senhor. Porque o Senhor tem sido tão bom nas nossas vidas. O Senhor mudou a nossa história, mudou o nosso destino eternamente. E por isso nós somos tão gratos, Senhor. Abrimos o nosso coração agora, neste momento, para receber as instruções que o Senhor quiser compartilhar conosco. Nós estamos sedentos de Ti. Por isso Te dizemos, vem, ó Deus, vem, fala conosco, instrui-nos a respeito da Tua vontade para nós nesse tempo. Nós queremos viver uma vida que Te agrada e por isso nós recebemos aquilo que o Senhor tem para ministrar a nós no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, essas duas palavras, elas estão aqui para nós sairmos daqui instruídos, de acordo com a Bíblia, a respeito de permanência e a respeito de perseverança. Aí eu peguei e comecei a estudar, a pensar, a meditar e comparar o que é permanecer e o que é perseverar. E o nosso texto base, eu quero que você abra lá, nós vamos
ler a Bíblia, porque é lá onde está aquilo que nós precisamos. Precisamos extrair, queridos, não importa o significado da palavra, se ela não traz para nós uma base bíblica, ela pode ser areia, né? Que na hora da tempestade, na hora do vento, a gente não tem onde se sustentar. Mas quando nós estamos firmados na rocha eterna, da palavra eterna, a nossa vida ali, nós podemos ancorar a nossa alma naquilo. Eu gosto dessa palavra. A palavra é âncora para a minha alma, porque a nossa alma, querida, ela quer assim, flutuar, ela quer, se desesperar, ela quer ficar triste, ela quer ficar olhando para as circunstâncias ou para os sentimentos, mas eu descobri que tem algo onde eu posso ancorar a minha alma. Você sabe o que é uma âncora? Os barcos ou os navios, eles lançam ela tem um formato assim, onde eles jogam uma corda e que na ponta tem aquele ferro que se fixa na areia. E aquele barco mesmo, eu via muito isso quando morava lá em Juazeiro, as barquinhas que atravessam de Juazeiro Petrolina, eles lançavam aquela corda com aquela âncora na terra firme, e eles saíam dali, e aquele barco, ele ficava à deriva ali, mas ele não se perdia, porque ele estava ancorado na terra firme. E aí a palavra diz, em Hebreus, que a palavra de Deus, ela é âncora para a nossa alma. Quando a nossa alma, ela quer se desesperar, queridos, rapidamente eu pego a palavra. Nós devemos pegar a palavra e dizer, não, alma, se aquiete, porque eu sei quem eu sou, eu sei aonde estou firmada, e eu sei quem me sustenta, eu estou firmada nessa palavra. E aí, queridos, não vai permitir que você se perca, não vai permitir que você se desespere, não vai permitir que você fale o que não deve, porque você vai trazer à sua memória a lembrança, eu sei onde estou, eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu estou firmado. Amém? Porque nós somos esse povo, né, que está firmado na rocha. E a gente precisa permanecer. E o nosso texto base é João 15:4, que é para a gente trazer à nossa memória, à nossa mente, essa palavra que nos sustenta, né? Nos alimenta, nos fortalece, nos levanta. Ela é tudo que nós precisamos, querido, porque no dia da tristeza é essa palavra que nos consola, no dia da fraqueza é essa palavra que nos fortalece. Tudo que nós precisamos estar aqui nessa palavra. Então, João, no capítulo 15, no versículo 4 e 5, diz assim, João 15, 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu posso continuar, porque mantém o tema do permanecer. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Amém? Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Pois eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos de minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe maior amor do que dar a vida pelos irmãos, pelos amigos, né, como aqui diz. Então, queridos, nós estamos aqui com um texto que é base para nosso tema de hoje, de permanecer. Por que eu devo permanecer? Por que eu devo pensar sobre permanecer?
porque a palavra diz que é o modo de nós nos mantermos fiéis àquilo que já começamos, amém? Então eu trouxe aqui, queridos, alguns entendimentos do que é permanecer. Permanecer, querido, fala de relacionamento. Fala comigo, relacionamento. É importante a gente frisar que permanecer tem a ver com relacionamento. Onde é que eu permaneço? Eu permaneço no relacionamento com o Senhor. Então, o permanecer não é sobre coisas, é sobre uma pessoa. Permanecer com Ele, permanecer nele, permanecer firmado naquilo que Ele falou. E a ideia da âncora faz muito bem trazer à memória agora. Porque nós devemos permanecer? Porque permanecer fala de relacionamento e não de esforço. Ele disse, permaneçam em mim. Ele disse, eu sou a videira, e se você permanece em mim, nós não precisamos sequer ter o trabalho de ir até Ele, porque Ele veio nos buscar. Veio nos buscar, nos alcançou e nos colocou numa posição onde disse, agora permanece aí. Permaneça comigo. Não é um lugar de permanecer sozinho. Não é para permanecer alheio, mas é permanecer com alguém que é bom, alguém que é maravilhoso. Então, não é sobre esforço humano. Nós não precisamos fazer esforço para permanecer, no sentido de esforço próprio. Porque já estamos nele, já fomos inseridos nele, já fomos batizados neles. Amém? Então, é viver conectado à videira e não viver tentando produzir frutos sozinho. Porque ele não disse assim, ei, se esforcem para produzir fruto. Ele disse, permaneça em mim e o fruto vai aparecer. Se você permanece nele, nesse relacionamento, os frutos serão evidentes. Por que a gente não vê então frutos facilmente na vida de crentes? Talvez por não terem permanecido. Porque, queridos, a instrução é clara. E ele diz que vai nos guiar por instrução, porque nós não somos mulas para sermos chicoteados para poder obedecer. Nós somos filhos amados, que fomos inseridos na videira verdadeira, e agora a instrução é só permanece comigo. Permanece em mim. Então, viver conectado à videira não significa que você vai ter que fazer esforço próprio para poder dizer, eu estou aqui fazendo uma força para poder ficar paciente. Não, queridos, quando a gente permanece com Ele, vai ser natural. Quando a gente mantém aceso esse relacionamento, permanecendo com Ele, você já sabe, vou ficar parecida com Ele. Sabe, um casal, eu tenho meditado muito sobre casamento e eu tenho algo, queridos, no meu coração sobre relacionamentos, porque hoje eu vejo que os problemas gerais da sociedade, eles se originam na falta de um relacionamento em Cristo, de um relacionamento maduro, comprometido, de um casamento firmado na palavra. Sabe, de todas as coisas que eu consigo ver o meu coração sangrar, elas partem de um relacionamento sem sentido, sem propósito. As pessoas, elas simplesmente querem se ajuntar, elas até querem, só que sem o propósito eterno, né, sobre o propósito de Deus, a pessoa não tem como manter um relacionamento. Elas vivem se perdendo em seus relacionamentos. E sabe, o problema de um relacionamento, querido, eu hoje trabalho com adolescentes e eu vejo a origem a maioria dos problemas está lá, na base. Quando eles não tiveram um relacionamento, eles vão ter problemas inúmeros, querido. Não é que todos os problemas só vêm por causa daquilo. Não, a gente está num mundo que é caído e eles têm muitos problemas. E uma hora ou outra a gente vai ter problema. Mas sabe, quando as pessoas elas não têm uma base familiar, onde ela constrói ali uma estrutura, elas se perdem, elas não têm referencial nenhum. Então, qualquer coisa que apontar a direção, elas estão seguindo, porque elas não têm referencial. Elas não têm referencial de amor, de organização, de ordem, de disciplina, de dizer não, agora não, espere. Então, elas se perdem, é muito triste.
Então eu desejo muito ajudar pessoas na questão dos relacionamentos. E sabe, desde que nós chegamos em Senhor do Bonfim, eu lembro de todas as nossas orações. Talvez todas não, estou exagerando. Mas eu lembro de todas as orações que eu fiz a respeito de relacionamento. E eu disse, Senhor, nós estamos aqui para declarar que relacionamentos serão edificados, fortalecidos. E eu disse, vamos no cartório e vamos ver o número de divórcios. Eles vão cair em nome de Jesus. E eu tenho que fazer isso, querido. Sabe por quê? Porque o Senhor disse que onde o reino de Deus chega, onde essa palavra chega, ela precisa fazer uma transformação naquele lugar. E eu desejo, eu declaro em nome de Jesus, porque o diabo tem dito que pessoas só vejam o resultado, se separou, não sei quem separou, não sei quem está divorciando, não sei quem divorciou. Querido, chega em nome de Jesus, que nós possamos viver uma vida para poder construir relacionamentos saudáveis nessa palavra. É possível, querido. Eu tenho 15 anos com Jesus, mas eu tenho 25 anos de casada. Se Jesus não tivesse chegado, querido, provavelmente eu seria uma das estatísticas. Nessa estatística. Porque, queridos, a certeza que nós temos de permanecer firme é justamente a direção, a orientação que nós temos da palavra e a ajuda do Espírito Santo, do ajudador. Amém, gente? Vocês estão bem? Estão recebendo de Deus? Então, é viver conectado a viver e não tentando produzir frutos sozinho. Quem permanece, permanece pela fé na obra consumada. Permanecer fala de fé. Fala de relacionamento. Você se relaciona com Jesus, você o vê, você o percebe pela fé. Não é? Você não vê com os olhos naturais, a não ser que ele queira se revelar para você, e ele pode, porque ele pode fazer, né, se ele quiser, se for um propósito, para um propósito. Mas permanecer fala de fé. Se ele disse que já tirou a gente do império das trevas e colocou a gente na videira, que é ele, videira verdadeira, que é ele, então eu preciso crer no que ele disse e permanecer pela fé naquilo que ele falou. Então, quando eu permaneço nessa fé que obra ele consumou e não tem nada que me tire dessa posição. Não é verdade? Nada, querido, nem o que você errou, nem os pecados que você já cometeu, nem dos que pode vir a cometer, tira você desse amor, desse relacionamento. Tem gente que se escandaliza. Natália, quer dizer então que eu posso sair daqui da igreja, eu posso me desviar e ainda assim o Senhor me ama? Ele continua te amando. Agora você vai sair, ele disse que era para permanecer, você vai desobedecer. Ele diz, permaneça no meu amor. Ou seja, eu amo os que permanecem. Eu não amo, ele não se alegra, querida, nos que retrocedem. Não foi ele que disse? Não me alegro, a minha alma não se alegra com os que retrocedem, mas dos que permanecem, amém? Então, nós precisamos permanecer com a fé nessa obra que já foi consumada. É não sair da posição. Agora, e perseverar, Natália? O que é que eu tenho que fazer de perseverar? Já a perseverança fala do processo, da caminhada, do tempo cronológico, né? Daquilo que a gente precisa carregar dentro de nós. Vamos abrir Hebreus para ver o que aqui diz? Hebreus 10, 36. Vamos ver o que a palavra diz a respeito de permanecer para nós. Já temos aqui uma referência, nós poderíamos ter várias sobre permanecer, mas nós podemos ficar com uma e depois você pode estudar. Rapaz, traz isso para você, traz isso para a tua vida, sabe? Aproveita essa etapa de fim de ano e começa. Será que eu tenho permanecido? Será que eu tenho perseverado? Como é que está o meu nível? Então, no Hebreus 10, 36, ele diz assim: vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, mas não se atrasará. E o meu justo viverá pela fé. E se ele se afastar, porém, não me alegrarei, não me agradarei dele. Amém? Então, querido, eu percebo o Espírito de Deus, sabe? Estou no devocional em Apocalipse e muito eu ouço isso todas as vezes que leio a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo à igreja. Essa carta que foi escrita às igrejas, lá no capítulo 2 e 3, nós entendemos, querido, que por extensão é para mim e para você.
Mas nós precisamos permanecer firmes em Cristo, na posição que Ele nos deu, e perseverar na promessa que Ele disse: eu voltarei e buscarei você. Nós estávamos aqui nos alegrando, cantando que o céu, né, se abrirá e o glorioso retorno do Senhor, né? Na verdade, antes do glorioso retorno, o arrebatamento, nós cremos no arrebatamento, e depois Ele virá nos buscar. Ele disse: ei, eu vou preparar um lugar e vou voltar para buscar vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Amém? Então nós devemos perseverar primeiro, porque Ele disse para perseverarmos. Primeiro, porque Ele disse que era para permanecer com Ele, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, amém? Então não é tempo de desanimarmos, não é tempo de atentar para as circunstâncias, não é tempo, queridos, de ficar olhando para quem desistiu, porque estamos em uma corrida. Diga: eu estou numa corrida. É a corrida da fé, hein? É a corrida da fé, porque Ele disse que era para a gente tirar os pesos, os embaraços, os pecados, a gente tentar se desvencilhar, buscar se soltar de tudo aquilo que pode se tornar um peso e correr com perseverança, querido. Sabe, queridos, perseverança que bom que você está aqui. Porque quem não está, queridos, eu já não posso dizer que está perseverando, não. Vocês entendem? Nós precisamos, Natália, você não sabe se eu permaneço em Cristo. Claro que não, não estou dizendo que pessoas não permanecem porque não vêm a um culto. Mas, queridos, a frequência ao culto não já é um termômetro? É um termômetro. Porque quem falta aos cultos com frequência, queridos, sabe o que acontece? Já mostra que essa pessoa, ela não está, talvez, no mesmo nível de permanência que o Senhor disse para permanecer. E quando eu trago isso, querido, não é para trazer peso para ninguém, sabe? A palavra de Deus, ela não pode ser tratada com leveza para ninguém se incomodar. Isso aí é lá no mundo. O mundo é que não fala determinadas coisas para o povo não se ofender. Mas nós não, nós somos filhos amados e somos advertidos, instruídos. O Senhor mesmo diz na sua palavra que os filhos que Ele ama, Ele corrige, Ele traz para perto, Ele instrui, Ele diz não, Ele diz espere, porque você não vai morrer por causa disso, amém? O que você faria? Você perseveraria apesar das orações não respondidas quando você achou que deveria? Você se mantém firme, apesar de aquilo que você pediu não chegou no tempo, na hora que você achou que deveria chegar? Por que Deus faz isso com a gente? Por amor? Porque nos ama? Porque nos instrui e quer que nós venhamos a desenvolver um relacionamento maduro com Ele. Então esse permanecer não é permanecer do mesmo jeito. Eu estava conversando com o marido antes, que permanecer, na nossa percepção, permanecer, ela fala assim, ó, eu estou aqui na igreja, tá vendo? Eu não me afastei. Mas não é, queridos, um relacionamento passivo. Porque parece que eu estou aqui, tá vendo? Ó, eu estou vindo todo culto, tá vendo? Eu estou vindo, eu estou vindo, eu estou vindo. Mas, queridos, e a perseverança, ela tem que vir junto, porque ela mostra as atitudes de quem permanece, né? As ações de quem permanece. Eu permaneço, portanto, eu faço isso. Eu permaneço em Cristo, portanto, a minha fala é essa. Eu permaneço em Cristo, portanto, as minhas atitudes, elas são compatíveis com aquilo que eu creio, que é eu permaneço em Cristo, amém? Então nós estávamos conversando que muitas vezes o permanecer, ele tem mais a ver com alguém que fica parado sem alterar. Agora a perseverança, ela fala de algo em movimento. Por exemplo, apesar das circunstâncias, eu persevero. Apesar das afrontas, eu me mantenho aqui firme. Apesar das resistências, eu continuo pregando o Evangelho. Apesar de as pessoas não quererem receber, eu continuo declarando a palavra e pregando em todo o tempo. Então a perseverança fala de algo ativo. Não é uma permanência passiva, porque nem o relacionamento com Jesus é passivo.
Tá, eu estou aqui com Jesus, Jesus está ali, Jesus, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Eu não digo nada, ele também não diz nada, ninguém provoca. Não é assim um relacionamento cristão, ele é ativo. Senhor, o que eu faço neste momento? E o Senhor responde. Espírito Santo, como eu devo proceder nesse caso? E ele responde, querido. Ele responde para nós. Ele mostra, ele envia pessoas falam conosco, pessoas trazem aquilo que a gente precisa, sabe? E você percebe, tem um relacionamento ativo aqui. Então, a palavra de hoje, para mim e para você, eu estou recebendo muito, porque eu amo esse período de fechamento de ciclo, para a perspectiva daquilo que o novo ano vai trazer, sabe? Não é nem que vai trazer, mas como eu vou atuar, como eu vou viver, o que eu preciso mudar para este ano, porque às vezes a gente fica com aquilo, ano novo, esse ano vai ser diferente, mas eu não faço nada diferente, então não vai acontecer nada diferente. Porque nós somos seres ativos, nós somos pessoas que vamos fazer as coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque nós somos a resposta de Deus. Por exemplo, eu quero um Senhor do Bom Fim diferente, então eu preciso agir diferente. Eu vou falar mais com pessoas, vou pregar o Evangelho. Eu não me conformo com a igreja vazia. Não vale ressaltar, querido, que não é só a nossa igreja que está assim, viu? Outras igrejas, as pessoas estão muito distraídas, arrumaram uma distração em outro lugar, em outro momento, talvez até um Natal iluminado. Que é bênção, mas não precisa nos tirar daquilo que nós fomos chamados a permanecer. Foi nós que inventamos que nós deveríamos congregar? Não fomos nós, não foram os pastores, foi o próprio Senhor. Então, nós devemos perseverar. Perseverar é postura no processo. Qual é a minha postura no processo? Sabe, meu marido gosta muito de falar de processo. Porque, de fato, querido, eu descobri que é assim, a vida da gente tem um boom, vamos para o Senhor do Bom Fim, eita glória, e todo mundo celebrou, e dançamos, celebramos, e viemos, e corre. Aí daqui chegamos, aí começamos, vamos fazer reuniões, vamos fazer os cultos, vamos juntar o povo, batismo no Espírito Santo, pregação da palavra, pessoas vivendo uma vida transformada, só que aquilo ali todo dia, aquilo vira um platô, ó. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos fazendo a mesma coisa. A gente quer um pico, a gente quer novamente um momento de euforia, de festa, de celebração, mas é preciso ter aqueles momentos de constância, de fazer a mesma coisa. Ali é onde vai a perseverança. Sabe de uma coisa? Eu aprendi o seguinte, a gente diz assim, rapaz, eu vou malhar. Eu vou caminhar porque eu preciso perder peso. Aí a gente faz aquele planejamento. A gente ama aquela parte de botar tudo. Ó, eu vou fazer assim, eu vou acordar às tantas horas, vou fazer isso. A gente está tão animado escrevendo aquele negócio que a gente já se vê magra, a gente já se vê fazendo as coisas acontecer e chegando todo dia e ticando, concluído no final do dia. Só, queridos, acordar... Aí tá aquele negócio assim, meu Deus, eu acho que eu não vou hoje não, ai meu corpo, ai isso, aquilo. Só que a energia é outra totalmente de quando a gente estava fazendo o planejamento. Agora é a hora que vem a necessidade da perseverança. A perseverança, você ser constante todo dia fazendo aquelas coisas, queridos, é o que vai, sabe o que é que a palavra diz? Que vai promover em nós uma mudança de caráter. Eu decidi andar em amor, eu vou andar em amor com os irmãos, meu Deus, a gente está aqui no culto, a palavra diz, meus irmãos, aí você diz, amar, eu vou andar em amor com os irmãos, Jesus, eu vou, Senhor me ajuda, eu declaro que eu sou uma pessoa que anda em amor. Aí chega lá no outro dia, no dia do trabalho, na hora do vamos ver, na hora que a situação acontece... Aí também é demais, né? Aí também já acabando com a minha paciência. Não, queridos, é a mesma... é outra energia que precisa para a gente poder praticar e permanecer praticando todo dia enquanto a gente viver. Glória, amém? Você se alegra? Porque, queridos, a energia que a gente precisa colocar naquela hora é outra. Mas sabe que é bom?
é porque Ele está conosco. Aí ele diz assim, ó, perseverar é continuar quando o tempo da promessa ainda não chegou, é resistir ao desânimo sem abandonar a fé. A perseverança, ela gera maturidade e gera também caráter. A chave que nós precisamos carregar para nós hoje que você tem que levar, é perseverar, não é convencer Deus, é não desistir do caminho, querido, porque muitos preferem desistir. Deus, eu desisto. Aí ele diz, continue orando por essa pessoa. Continue orando, continue crendo. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendi, eu não estou tão velha assim, eu só vivi meio século. 50 anos. Eu aprendi que só perde quem desiste. Eu já tenho idade para dizer isso. Né, seu Fernando? Nós temos, queridos, nós aprendemos durante a nossa vida de tanto motivo, perseverando, declarando, crendo, vai acontecer, eu não retrocedo do que Deus falou. Deus disse, vai acontecer. Que sabe o que acontece? Só perde quem desiste, porque quem não desiste, uma hora a palavra tem que acontecer. Vai acontecer, querido, vai acontecer. Você não pode dizer diferente, você não pode falar diferente, mas permanece naquilo que a palavra já garantiu para você. Não desista, não diga o que você não quer. Eu estava orando, Senhor, obrigado por isso aqui, Senhor, acontecendo. O Senhor está falando com você. Eu estava orando, declarando, desejando aquilo, mas a circunstância chegou, parece que não vai acontecer. Olha o que aconteceu. Eu estava dizendo que era daquele jeito e a circunstância está mostrando que é desse. Querido, não retroceda daquilo que você acreditou, que Deus mostrou. Não volte atrás. Sabe por quê? Porque aquela situação, ela vai ter que mudar. Ela tem que mudar, ela vai mudar e você vai ver, mudou. E aquilo ali, sabe o que constrói dentro de você? É isso, eu não desisto. Quer ver um exemplo, um sintoma? Está lá um sintoma, uma dor, um diagnóstico, não importa. Aí você estava crendo, eu sou sarada e curada pelas pisaduras de Jesus. Você diz o tempo todo. Mas chegou um diagnóstico, chegou um sintoma. Aí às vezes você, eu estava dizendo que eu estava declarando que era sarada e curada, mas olha o que chegou. Não retrocede, porque se você permanece firme naquilo que a palavra disse, aquela dor, aquela circunstância, aquele diagnóstico tem que mudar, ele vai mudar. Está aqui alguém, queridos, que já recebeu muitos diagnósticos, muitas situações. E eu vou lhe dizer, eu não retrocedo, eu não aceito, porque a palavra de Deus é a verdade, e seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O diagnóstico não é que ele seja mentira, é que eu prefiro ficar com a verdade eterna, porque mesmo que ele esteja real ali no papel escrito, o que prevalece para mim é a palavra de Deus. Isso é para crente, isso é para os crentes, querido. Não é para nós crentes andar falando derrota. Não é que não exista, existe, mas para nós é assim, ó, minha filha, a situação lá em casa está difícil, mas sabe o que é que eu creio? Eu creio na palavra de Deus. Aí a gente sapateia, se alegra e diz, glória a Deus, é isso mesmo, permanece crendo. Mas se você, querido, chega uma hora e diz, eu desisto de declarar a palavra. Porque não acontece. Porque já derrotou, já perdeu, já era. Já perdeu, querido, o diabo triunfou. A circunstância triunfou. Vocês entendem o que é viver pela fé? O que foi que nós lemos aqui agora? O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, minha alma não se agrada dessa pessoa. Porque então quer dizer que Deus vai perder para a circunstância, é? Então para que é que nós queremos um Deus que é todo poderoso? Se a circunstância vai triunfar, para que eu creio em Deus? Porque Deus é um Deus, não é qualquer Deus. Nosso Deus é um Deus verdadeiro, Deus eterno, que nunca enfrentou uma derrota. Nunca enfrentou uma derrota. Então o que é difícil demais para o nosso Deus? Nada, né? Então qual é o perigo do desequilíbrio? Falando sobre perseverança e falando sobre permanecer. O perigo do desequilíbrio, queridos, está lá em Gálatas, no capítulo 3. Vamos abrir? Gálatas 3:3 diz assim:
Aleluia! O Senhor é bom em todo o tempo. A palavra eterna nos sustenta. Essa palavra, ela é poderosa. Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Paulo, escrevendo aos Gálatas, assombrado de um povo que começou pela fé, agora estava querendo desistir da fé e querendo fazer as coisas na força do braço. Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Eu volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagre entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Aqui ele estava falando sobre os Gálatas que aceitaram a mensagem da fé em Cristo Jesus, se alegraram e disseram, glória a Deus, nós somos da fé. Aí chegaram outros dizendo, não, vocês têm que circuncidar, porque só esse Jesus aí, só aceitar Jesus não é suficiente para ser salvo. Você tem que ter Jesus, mas você também tem que ser circunciso, tem que circuncidar, tem que cumprir a lei. E Paulo, querido, se esbagaça aqui para dizer, ó Gálatas insensatos, por que vocês estão largando a fé para agora querer terminar as coisas na força do braço de vocês? Por acaso foi o esforço próprio de vocês que fez você ser salvo? Queridos, então a palavra fala para mim e para você hoje. Por acaso foi você que se salvou? Foi você que se curou? Não, foi o Senhor. E Ele disse, permanece nisso que você começou. Permanece crendo, não desista, não retroceda da sua fé, não desista da sua caminhada. Porque você está em um processo e a gente só para quando concluir. Amém, gente? Quando Ele concluir, queridos. A nossa salvação precisa de uma conclusão. E a conclusão virá quando o Senhor vier nos buscar. E esse corpo da gente que é corruptível será transformado num corpo incorruptível. E vamos viver eternamente com Ele. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, até lá, permaneça nele, permaneça na fé, permaneça e persevere na caminhada, crendo nessa promessa. Ele virá, Ele vai concluir, Ele vai mudar essa circunstância, Ele está transformando todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Perseverar sem permanecer no relacionamento gera cansaço e gera legalismo, fica um religioso. Fazendo um monte de reza para ver se Deus faz. Um monte de reza para ver se Deus faz. É diferente a fé. Ele já fez e eu permaneço na promessa. Glória a Deus. Deve tomara que seja para Jesus. Eu digo para a glória de Jesus esses fogos. Amém? Então, perseverar, querido, sem permanecer. Olha o desequilíbrio. Eu estou perseverando, eu estou indo para a igreja, mas não tem mais um relacionamento. Está certo esse negócio? Não vai. Vai estar desequilibrado. Vocês entendem? Então, nós devemos entender que devemos permanecer perseverante, mas permanecer no relacionamento. Permanecer sem perseverar gera estagnação e passividade. Que é o que eu falei. Eu vou para a igreja, mas nada acontece. Eu vou para a igreja, mas não muda nada na minha vida. Eu vejo a vida de todo mundo mudando e a minha não muda. Chega, senta e vai. Queridos, nós devemos permanecer nele, com ele no relacionamento, orando, mantendo as disciplinas espirituais, devocional em casa. Sabe dessa igreja, eu estava dizendo outro dia, pastor, será que o povo que frequenta a nossa igreja lê Bíblia em casa? Sabia que é cuidado da gente também fazer ali uma triagem. Vou fazer qualquer dia, vou botar um negócio ali na porta e vou dizer assim, vamos lá, irmã. Já leu a Bíblia hoje? Você leu a Bíblia, sabe por quê, queridos? Porque tem que ter. Nós não podemos ser crentes de receber uma palavra só na igreja. Porque a gente vai chegar aqui, sabe, já... Ai, socorro, vou para a igreja ouvir uma palavra, senão já está morrendo. E como é que a gente vai ministrar para o mundo? Como é que a gente vai dar bom testemunho para o povo lá fora? Nós devemos ler Bíblia em casa, ter momento de relacionamento com Ele em casa. Quando chega na igreja, a igreja, queridos, o culto na igreja, ele é um reflexo do que acontece na sua casa.
no seu secreto, que aqui não é secreto. Aqui é lugar de comunhão, de todo mundo estar junto, celebrando Ele, né? E aí é festa, é celebração, é alegria, é comunhão. Ei, nenhum crente cresce espiritualmente só frequentando o culto de celebração. Porque aqui é para celebrar. Tem que ter o secreto, tem que ter o relacionamento, tem que manter. É que nem um casal. Vamos pensar num casal. Eu e meu marido, vai ver que a gente só se encontrava para fazer sexo. Isso ia dar certo, gente? Não ia. Ô, Natália, que comparação. Ei, não se escandalize, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é o relacionamento de Cristo e a igreja. É como o sexo, é como o gozo, é como a alegria, é como celebração. Vocês estão entendendo? Então a gente não se encontra só para isso. Tem a hora de falar das contas, tem a hora de falar da educação dos meninos, tem a hora de administrar as coisas lá em casa. É relacionamento. É verdade, é um relacionamento de verdade. Eu não posso viver de qualquer jeito com meu marido e quando chegar na igreja se ajeitam, bora caminhando bonitinho para todo mundo ver. Não, querido. Isso é aparência, viver de aparência. E nós não vamos viver de aparência, amém? Porque o Senhor abomina a gente viver as coisas de aparência. Nós temos relacionamento de verdade. Então, quando você tiver algo para falar com o Senhor, vá até Ele de verdade. Chame, Senhor, eu preciso do Senhor aqui. Olha, eu não sei como fazer, a minha situação não é boa. Eu não sei o que fazer, Senhor, me ajuda. E você vai abrir o seu coração para o seu Senhor. Ele vê tudo. Já imaginou Ele vendo tudo do que a gente está pelejando, sofrendo, que a gente não sabe o que fazer. Aí chega, aí vai para orar. Aí diz assim, Senhor Deus, oh, o Senhor é tão bom. Pai, como o Senhor é santo. Não fala nada do que está vivendo. Esse relacionamento não é de verdade. Porque, queridos, fica evidente uma coisa. A gente pergunta para as pessoas bem assim, ó. Oi, fulano, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? A pessoa, está tudo bem, graças a Deus, ainda completa. Aí daqui a pouco a gente escuta bem assim, fulano se separou. Gente, esse relacionamento, tem relacionamento? Cadê a verdade? Cadê a sinceridade? Oh, irmãos, eu estou passando por dificuldade, me ajude. Olha, eu não sei mais o que fazer, eu não sei, vamos orar juntos. Vocês entendem? Estão entendendo, gente, o que é relacionamento de verdade? Então, nós devemos permanecer nesse relacionamento de verdade, porque o desequilíbrio é, eu permaneço nele, aí o contrário, ao contrário, eu estou falando de desequilíbrio. Eu disse que perseverar sem permanecer gera o quê? Cansaço e legalismo. Que permanecer sem perseverar gera estagnação e passividade. Deus não nos chamou para um esforço vazio, nem para uma fé improdutiva. E o contrário, queridos, se a gente persevera sem permanecer também, eu já disse isso? Não. Se a gente persevera sem permanecer também vai dar desequilíbrio. Então, é tudo no processo que a gente vai vivendo. Vocês estão recebendo? Então, o cristão saudável, ele permanece em Cristo e ele persevera na sua caminhada. E sabe o que mais? A caminhada inclui servir as outras pessoas. Serviço, querido, serviço. Essa palavra nós vamos dizer, se coloque a serviço dos irmãos. Se coloque para servir, seja no louvor, seja para ajudar as crianças. Querido, nós precisamos de vocês. Nós precisamos da sua ajuda para servir. Para abrir esse negócio aqui, que é o negócio do Senhor, e dizer, Pai, o povo que o Senhor mandou está ajudando, está servindo. Então nós servimos com as finanças, nós servimos com o nosso tempo, nós servimos com a nossa oração, nós precisamos de você, amém? O Senhor precisa de você também. Já estou encerrando, só para dizer que quem permanece e quem persevera vai gerar frutos. Sabe, às vezes eu fico olhando assim, e cadê os frutos dos crentes? Eu sei, Jesus, ele vem buscar fruto, mas sabe que o fruto é para a gente se alimentar também, queridos? O fruto é para a gente se alimentar. Eu quero ver fruto de fé em você, eu quero que você receba fruto de fé de mim, em mim. Porque, querido, se você procurar em mim algo que você não encontrar, você vai estar em falta também. Eu quero encontrar em você fruto também.
Sabe? Porque nós precisamos nos alimentar, nos fortalecer uns aos outros. E o fruto de quem permanece e persevera, ele é um fruto também que alimenta outras pessoas e que dá glória a Deus. Ele disse que chamou a gente para a gente permanecer nele e para a gente gerar fruto. E sabe qual é o objetivo maior dele ter feito tudo isso? Fruto, 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 fruto. E eu vou lhe dizer logo, o fruto, muita gente fica com, sei lá, o que é o fruto? O fruto, querido, é Gálatas, é paciência, é amor, é paz, é longanimidade, é mansidão, é domínio próprio, é bom testemunho lá fora, né? Então nós precisamos entender, a gente precisa perseverar. Quem permanece não se perde, quem persevera não desiste. Quem faz os dois frutifica e dá glória a Deus e glorifica o Pai. Amém? Então o que é que nós precisamos levar desta palavra? Olha lá, abra lá Apocalipse 14 no versículo 12, para a gente entender o que acontece com quem permanece e com quem persevera. Apocalipse 14, 12, para a gente encerrar o que o Senhor Jesus observou naquela igreja, naquelas igrejas, e Ele está falando conosco também. 14, 12, não foi? Isso significa que o povo santo, cadê o povo santo do Senhor? Cadê? Querido, você é santo, você é o povo que foi santificado por Deus, então somos nós. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus, amém? Você não precisa ser fiel ao pastor apenas, você não precisa ser fiel à sua esposa, ao seu cônjuge apenas, você precisa ficar fiel à doutrina de Cristo, ao seu Senhor, permanecendo no ensino que Ele lhe deu, porque permanecendo no ensino dele, você vai ser fiel a todas as demais áreas da nossa vida, amém? Então o Senhor está dizendo para mim e para você, que quem permanece não se perde. Nós não queremos nos perder, nós não queremos desistir, né? Então, como o Senhor não se alegra com quem desiste, com quem retrocede da caminhada, com quem não permanece na posição, nós estamos aqui porque queremos permanecer. Você quer permanecer firme? Então vamos orar, vamos declarar ao Senhor, fique de pé e vamos engrandecer o nome do Senhor neste lugar, queridos. Vamos cantar ao Senhor.